Oi, eu sou a Júlia deste estúdio e hoje eu tô aqui no sítio Sol e Lua para mostrar para vocês a nossa garagem e área de serviço. Essa casa, ela fica em Santa Catarina. Quem conhece um pouquinho a nossa região sabe o quanto a gente sofre com chuvas e algumas condições climáticas extremas. Então era muito necessário que eles tivessem algum lugar coberto para colocar os carros. Por isso eles decidiram fazer então essa cobertura. A área de serviço, ela ficava junto com a cozinha. Então, quando a gente fez o projeto da reforma da cozinha, a gente já estava pensando nesse projeto em conjunto. Então, transferiu a área de serviço para cá e junto a gente também já colocou um banheiro e uma sala de ferramentas para as pessoas guardarem tudo que é utilizado para cuidar aqui do sítio. Quando a gente pensa assim em uma garagem, uma área de serviço, a gente pensa sempre em ambientes um pouco mais frios, né? Sem tanta informação. Mas aqui a gente seguiu uma proposta diferente, porque essa parte ela fica diretamente em contato com a casa, que tem um estilo muito próprio, um estilo rústico, então a gente não podia fazer algo que fugisse desse estilo. Mas antes de mostrar tudo pronto, eu quero que vocês vejam como era antes e também um pouco do processo dessa obra, de como foi transformar esse espaço. Aqui, por baixo desse muro, foi feita uma viga, e daí depois os pilares, e foi subido o muro. E aí aqui foi feita uma viga também, para conter esse concreto que veio usinado. E aí aqui, nessa parte, vai ser feito tipo uma rampinha. Aqui, ó, onde vocês estão vendo esse piso, essa parte da casa tinha cedido, então a gente não ia conseguir deixar essa parte alinhada com essa. Aí teve que estruturar esse pilar, quebrar essa parte toda, refazer. Aí a gente tentou fazer o mais próximo possível do que já tinha existente. E aí, para depois eles virem e concretarem essa parte. Aí agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ficou tudo com esse dentinho, sabe? Então, depois aqui vai vir o piso. E essa parte ali, ó, ela não é reta. Ela tem uma caída pra água ficar pra lá. E aí aqui, o que vocês estão vendo, são os pontos de água e esgoto que a gente já deixou posicionados. Essa semana eles levantaram as paredes dessa parte, onde vai ter uma área de serviço, uma sala de ferramentas e um lavabo. Essa parte aqui que vocês estão vendo que tá tudo rebocado assim, é porque ela é uma parte curva. Então, a princípio ele tá deixando assim, depois ele vai lixar e pintar bem certinho. Aqui são as portas, que depois vai ser construído um arco. E aqui, as janelas, ele deixou pra furar depois. Detalhe que eu não comentei sobre esse muro, foi que a gente construiu ele porque aquele muro lá, que é o muro do vizinho, ele não estava em boas condições e ele não estava reto. Então, ao invés de reparar aquele muro, a gente decidiu construir o nosso próprio muro. E também, agora ele tá alinhado com a casa. Então, vai ficar mais bonito para a cobertura que vai vir aqui, porque ela vai estar bem alinhadinha. Eu deixei a obra rolar um pouquinho para ter mais coisas para mostrar para vocês. E, como vocês podem ver, as nossas paredes já estão rebocadas. E aqui, ó, é aquela parede curva que eu mostrei para vocês. Ficou excelente. Os arcos das portas também já foram feitos, mas eles ficaram com tipo uns cantinhos assim, que parece que a curva não continua, sabe? E isso acontece porque esse arco ele não foi feito com um gabarito, ele foi feito a partir da porta existente, porque é aquelas portas que estavam na cozinha, a gente vai reutilizar elas aqui. As nossas janelas também já foram feitas. Essa janela ela foi um pouco mais difícil de solucionar, porque ela precisa estar em um quadro, para que ela pivote. E as janelas que já existem na casa, elas têm toda uma moldura de madeira. Só que com a mão de obra e as opções que a gente tinha, a gente não conseguiu replicar isso. Então o que a gente fez foi uma bordinha na própria espessura da janela, e essa borda ela tá toda rebocada e embutida dentro da alvenaria. Nessa semana foi iniciada a montagem da cobertura, e já dá para perceber
como foi importante a gente ter escolhido ela em madeira roliça e não quadrada, que é o mais convencional. Como ficou legal isso junto com a casa. Cobertura finalizada, e aqui a gente escolheu a cobertura de bambu com pergotelha, igual eu expliquei para vocês no vídeo do lounge. E para iluminação a gente colocou spots, e a gente intercalou esses spots entre um lado e outro da viga, para quando você entrar você não ver aquele monte de spots, então assim fica mais equilibrado. Uma coisa bem legal que a gente fez para acender essas luzes é que tem um interruptor normal, acende, apaga a luz, mas tem também um sensor, que quando o carro passa, as luzes acendem. Só que durante o dia, as luzes não precisam ficar acesas. Então esse sensor ele é fotoluminescente, ele só vai funcionar quando estiver escuro. Como aqui é um pouco mais distante do centro da cidade, né, não é uma área tão movimentada, eles gostam de deixar algumas luzes acesas à noite para dar uma ideia de segurança um pouco maior. Então foi por isso que a gente colocou essas arandelas na parede. É mais para essa segurança, para eles poderem acender à noite, do que realmente para iluminar o espaço. Para o piso, a gente escolheu a pedra Miracema. Por causa do custo-benefício e também porque a colocação dela era mais rápida do que outras pedras. Ela tem uma boa resistência para o tráfego de carros aqui em cima e ainda acaba se mesclando com a brita, deixando todo o piso aqui fora mais uniforme, e o destaque continua sendo para o piso ao redor da casa, que sempre foi assim pintado de vermelho. A pintura foi feita uma técnica chamada pintura microtexturizada. A princípio a gente queria só pintar em cima do reboco para ficar bem rústico mesmo, mas aqui onde foi feito as janelas e as portas não ficou bom, ficou com um acabamento muito feio. Então a gente decidiu mudar de ideia e fazer essa pintura. Essas portas que tem aqui, elas foram reutilizadas. Duas delas são originaisinhas, igual elas estavam lá na cozinha antiga, e uma delas ela era maior e a gente teve que recortar. Eu vou lá para mostrar para vocês de pertinho como é que ficou. Aqui então são as portas, né? Essa aqui e essa aqui são originaisinhas. Essa aqui foi a que a gente mandou cortar. Mas ficaram todas iguais, né? E aí, uma coisa que eles pediram também foi que essas portas, elas tivessem fechadura. Só que essa porta, ela é muito fininha. Então, tu não consegue encontrar uma fechadura com tranca para essa porta aqui. Por isso, a gente precisou colocar essa de sobrepor. Não é a solução mais bonita, mas funciona. A gente até comentou com eles de pintar isso aqui, mas ia demorar muito e eles falaram, não, vamos deixar assim mesmo. E outro detalhe muito legal que eu amo são essas dobradiças. Lembra que a gente mandou fazer pra cozinha lá? A gente mandou fazer aqui também. Gente, olha isso. Tudo trabalhado. Muito, muito legal que fica esse detalhe. Aqui por fora a gente teve que botar esse puxador. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui dentro. Começando por essas portinhas que a gente fez pra ficar similar a essa. E também por causa da cozinha da área de festas, que tem as portinhas iguais. E aí aqui a gente usou o puxador da cozinha. Lembra? Então ele ficou aqui contando uma nova história. Essa bancada, bom, é uma área de serviço de um sítio. Eles não iam investir muito, então não quiseram colocar pedra. Mas faz uns 6 meses que a gente terminou essa obra. Não recomendo, tá? Coloquem pedra na bancada. Isso aqui eu vi muito no Pinterest, mas não funciona. Outro detalhe sobre isso aqui é que tem que fazer sócolo. Eu vejo muita referência que é feita a pia e não é feito sócolo. Não dá, fica muito ruim para a pessoa que vai utilizar. Aqui é o espaço da máquina de lavar, mas agora eles estão guardando essa geladeira. E aqui no outro lado não foi feito sócolo, mas é porque é só um armário. Aí tudo bem. Aqui também a gente colocou os puxadores. Não ficou uma graça? E aí aqui, ó, esse detalhe também é bem chatinho. Eles têm que encaixar bem perfeito essa parte aqui, que tipo, eles fazem como se fosse um quadro mesmo com a porta, porque aqui dentro, ó, é parede. Então eles fazem esse quadro e encaixam a porta aqui. Bem chatinho pra deixar tudo alinhado, mas dá pra ser feito.
Agora aqui do lado tem a sala de ferramentas. A gente usou esses suportes, vocês lembram deles? Eles são lá da cozinha antiga também. E a gente deu vida para eles de novo aqui. E do outro lado a gente tem uma bancada com uma iluminação focada. Que foi algo que a pessoa que trabalha aqui pediu, vocês têm que apoiar alguma coisa, tem que enxergar bem. Então a bancada com a iluminação. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue fazer algo legal com pouco. É um banheiro que é externo, vai ser pouco utilizado, não tinha por que investir muito nesse banheiro. Então são mobiliários de banheiro super simples, mas aqui a gente fez todos os acabamentos preto para dar um ar um pouco mais sofisticado. Esse espelho que tem o mesmo formato das portas, que eu achei que ficou muito lindo. Essa iluminação frontal, que quando tu se olha no espelho, tu se sente maravilhoso. E aí, a gente ainda colocou esse suportezinho pra sabonete, pra não ficar, tipo, aquele potinho jogado aqui em cima da pia. Ficou legal, né? Eu acho muito fofo esse banheiro. Ah, e o piso, ó, aqui dos ambientes internos, a gente fez de concreto mesmo, cimento queimado e passado uma resina em cima. Porque se fosse essa pedra aqui dentro, ia ser muito difícil de limpar. Então, por isso que a gente fez dessa forma. Essa janela aqui foi, tipo, o terror da obra, assim. Foi muito difícil de fazer e eu, pessoalmente, não gostei tanto do acabamento. Por quê? O que acontece? Ela tem que pivotar. Então, a gente fez todo um quadro que tá embutido aqui pra conseguir segurar ela, pra ela pivotar. E aí, depois, você tem que colocar esses vidrinhos. E aí, os vidrinhos, ele é colocado, tipo, com uns preguinhos, assim. E aí, tem que passar essa massa pra esconder os preguinhos. Só que eu achei que ficou um acabamento muito grotesco, assim, sabe? Até eu queria pintar ela de outra cor, mas eles falaram, não, vamos deixar assim, vamos passar só o verniz e tá bonito. Mas eu, pessoalmente, pintaria de alguma cor. Deixa eu mostrar pra vocês como que é uma outra janela da casa. Ela tem, o quadro dela é assim, o quadro onde ela pivota, isso aqui tá fechado, mas ela pivota. O quadro é assim, só que a gente não conseguiu achar mão de obra pra fazer esse quadro. E o que acontece? O vidro, ele é um círculo. E aí, eles fazem a parte de fora e de dentro da janela encaixada. Então, tu não precisa botar aqueles preguinhos, porque tu coloca primeiro o vidro e depois a janela. A gente teve que fazer primeiro a janela e depois colocar o vidro. Então, o acabamento desse aqui acaba ficando bem melhor. Mas a gente realmente não achou mão de obra para fazer igual. Aqui, ó, foi uma questão bem importante também, porque a gente não queria fazer outro pilar aqui na frente desse. Então, a gente usou a própria estrutura da casa para estruturar a nossa cobertura. E daí, aqui no outro lado, então, ficou o pilar indo da cobertura até embaixo. E aí, a gente não queria que ficasse muito inclinado, né? Então, vocês podem ver lá no fundo, ó, que ele é minimamente inclinado, essa parte aqui embaixo, e depois precisava de mais um pouco de inclinação. Aí a gente compensou no telhado que tá aqui em cima dessa cobertura. A gente utilizou essa madeira roliça, aqui na frente não ia ficar legal o acabamento, porque ia aparecer o telhado. Então a gente fez essa testeira daí com uma madeira reta, para ficar um acabamento melhor. Que é outro detalhe muito importante. Nunca deixem de colocar pingadeira no muro de vocês. Faz uns 6 meses que essa obra foi finalizada e ó, o muro tá limpinho. Porque a água pega na pingadeira e pinga direto no chão. Ela não fica aquelas manchas escorridas no muro que a gente vê por muito lugar por aí. E sobre a nossa garagem barra área de serviços, era isso. Me conta aqui nos comentários o que você achou e se você acha que ela ficou dentro da proposta do restante da casa. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Tchau!